Nesse vídeo eu vou fazer você ter mais tempo e mais energia para poder você fazer tudo aquilo que você precisa fazer. Você, do outro lado da tela. Eu sei que você fica reclamando que você não tem tempo para poder fazer absolutamente nada, que o trabalho tá atrasado, que muita coisa tá atrasada, que todos os seus sonhos não estão se realizando porque você não tem tempo para poder fazê-los. Contudo, entretanto, todavia, depois desse vídeo aqui, eu tenho certeza que você vai ter mais tempo. Uma das coisas dos quais eu fiz recentemente, não tão recentemente, já tem mais ou menos alguns meses. Eu comprei um box sobre estoicismo que reúne 3 obras, se eu não me engano. E uma delas é sobre a brevidade da vida, do Sêneca. E sobre a brevidade da vida, resumidamente, uma das lições dos quais eu gostei bastante foi o fato que ele resume a nossa vida como uma coisa muito importante. Naquela época, né, na Grécia Antiga, aquela coisa toda, as pessoas elas já reclamavam que elas já tinham pouco tempo, que a vida era muito curta, né? Só que o que acontece? Agora trazendo para os dias atuais. As pessoas ficam reclamando que a vida é muito curta, que a gente tem pouco tempo e várias outras coisas do tipo e várias outras reclamações. Só que uma das coisas que vão fazer você ter mais tempo é viver o momento presente. Literalmente, viver o momento presente. Vamos lá. E isso vai ajudar você também na sua ansiedade. Você tem um trabalho que você trabalha de 9 às 6, vamos dizer assim, de segunda a sexta. Ok. Aí, de segunda a sexta, a sua mente ela entra no modo automático. Porque a gente sabe que você não quer trabalhar. Normal. Você literalmente entra em um looping onde a sua consciência mesmo, ela tá no modo automático. Você tá só pensando no futuro, no caso no final de semana que você vai curtir, aquela festa que você vai ir, aquele final de semana com a família que você vai ter, aquela viagem que você vai fazer no feriadão. De segunda a sexta, a sua mente, ela não tá pensando no trabalho ou no que você tá fazendo no momento presente. Ela está pensando naquilo que você vai fazer no final de semana. Daqui a 5 dias, daqui a 4 dias, daqui a 3 dias, sempre no futuro. A sua mente, ela está sempre no futuro. Ou então, a sua mente, ela está sempre no passado, relembrando e fazendo regurgitação mental de todas as coisas, erros. Nunca são coisas positivas, geralmente são erros. Erros que você cometeu, aquela discussão que você deveria ter falado alguma coisa, mas você não falou, aquela resposta que você tinha que ter dado para aquela pessoa, mas você não deu, todas aquelas coisas que você deveria ter feito, mas você não fez. Mas não tem como voltar atrás, não dá para poder você voltar ao passado, você precisa lidar com isso e seguir em frente. Contudo, entretanto, todavia, você não faz isso. A maioria de nós não faz isso. Ou nós estamos no passado, ou nós estamos no futuro. E aí, né, voltando para o futuro, quando finalmente aquela festa do final de semana chega, aquele feriadão prolongado, aquela coisa toda que você falou que ia curtir, que ia beber, se divertir, que ia fazer, que ia acontecer, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ao invés de você estar curtindo o momento presente, com os seus familiares, na sua festa, com as coisas que você tem que fazer, que você finalmente está tendo aquele momento de aproveitar a vida, se divertir como você deveria, como você queria, você tá pensando no relatório de segunda-feira que você tem que mandar para o seu chefe, em todas as coisas do trabalho que você tem que fazer, todas as dores de cabeça que você tem que fazer. O que faz com que, no momento em que você deveria estar se divertindo, você tá pensando no trabalho. Aí quando você volta pro trabalho, você fica rezando para que aquele momento de diversão ou ele volte, ou ele finalmente chega o final de semana de novo, próximo final de semana, para que você possa aproveitar. Então a sua mente ela tá sempre no futuro ou no passado, nunca no momento presente. Eu tenho certeza que na maioria das vezes em que você tá em um lugar para poder você se divertir, você não lembra o que aconteceu. Ah, mas fulano fez aquilo. Não lembro. Ah, mas fulano fez... Não lembro. A maioria das pessoas não lembram, porque elas não estão presentes. Seu corpo tá aqui, mas a sua consciência não tá. O que faz com que tudo pareça que está passando mais rápido. O que faz com que tudo pareça que a vida ela tá passando rápido demais, sendo que você só está vivendo dentro da sua cabeça coisas que você não deveria viver ainda. Não sofra por antecipação. Mas muitas pessoas fazem isso. Ou elas sofrem por antecipação, ou elas sofrem com o passado, mas nunca estão no presente. Então existe uma coisa do qual
Quando as pessoas elas estão aqui, elas não lembram a cor da parede do lugar que elas estavam, elas não lembram que livros estavam na estante, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, elas não estão distraídas. Elas estão em outro lugar, a consciência delas está em outro lugar. E a maioria de nós faz isso. O que faz com que a gente não tenha tanto tempo. A gente não tem tanto tempo. Porque a gente está sempre no futuro. E quando o futuro ele vira presente, a gente continua no futuro ou no passado, mas nunca aqui. Então, quando você aprende a trazer a sua consciência para o momento presente, deixando claro que isso não é fácil, tá? Requer um trabalho de todo dia, requer uma constância. E quando você nota, quando você percebe que você está no futuro ou no passado, é óbvio que você precisa se planejar, é óbvio que você precisa fazer as coisas que você precisa fazer, é óbvio que você precisa ter um planejamento financeiro, ter um planejamento de vida, você pensar um pouco mais à frente, mas você não pode estar lá o tempo todo. Estar no futuro o tempo todo ou estar no passado o tempo todo faz com que você nunca tenha histórias para poder contar no presente. Você nunca aproveita nada e aí você não tem tempo para absolutamente nada. Tá aí a primeira coisa que gasta bastante seu tempo. A segunda coisa, e o que faz com que a gente não tenha energia para poder fazer a maioria das coisas que a gente faz, que a gente precisa, deveria fazer no caso, seria o modo como a gente gasta de verdade a nossa energia e o nosso tempo. Vamos falar uma coisinha? Todo mundo fala mal de todo mundo. A gente sabe. Só que ao invés de você gastar tempo falando mal das pessoas, e eu não sei vocês, mas todas as vezes que a gente gasta tempo falando mal das pessoas, e a gente passa horas fazendo aquilo, não vamos mentir e ser hipócritas dizer que não é prazeroso, porque né? Mas todo mundo faz fofoca, todo mundo faz comentário, é normal. Parem com isso. Não sejam hipócritas. Para com isso. Contudo, existe uma grande questão que é, ao invés de você gastar o seu tempo só falando mal da vida dos outros, essa energia gasta, ela poderia ter sido gasta em outras coisas muito mais produtivas. Ao invés de você estar tomando conta da vida dos outros, estar tomando conta do que o filho dos outros está fazendo, ou então você está tomando conta do que o amiguinho está fazendo, ou outros vícios prejudiciais para a sua vida, como ficar no celular até tarde, como fazer determinados tipos de coisa que você sabe que vai te fazer mal. A gente primeiro tem que saber como é que a gente funciona. Por exemplo, eu sei que a minha ansiedade, se eu tomar café muito tarde, né, depois das 4 horas, se eu tomar café, eu sei que eu vou ter uma dificuldade muito grande para poder dormir. Eu tenho dificuldade para poder dormir. Se eu ficar no celular depois aquela tela, aquele brilho do celular, depois das 10 eu vou ter dificuldade para poder dormir. Outras pessoas não têm, e isso também varia com a idade. Então o que acontece? Talvez uma pessoa, um adolescente não tenha essa dificuldade, mas um jovem adulto talvez tenha e assim por diante. Você tem que saber como você funciona. E aí esse gasto de energia que você pega aqui, que você poderia estar gastando em outras coisas, você está gastando com coisas que não vão te levar a absolutamente nada. E quanto mais você coloca energia em uma coisa, seja para o bem ou seja para o mal, seja para benefícios ou malefícios, aquela coisa ela se expande, aquela coisa ela cresce. Seja ela na sua vida ou na vida de outras pessoas. Então, que tal a gente começar a selecionar exatamente o que a gente faz, o que a gente planta, o que a gente gasta a nossa energia, seja em coisas do trabalho, seja em coisas da família, seja em coisas de lazer, seja em coisas de deveres. A gente precisa colocar na nossa cabeça que tudo aquilo que a gente coloca a energia, ela se expande, seja pro bem ou seja pro mal. Não adianta. E existe uma coisa chamada equilíbrio. Você pode sim se divertir, mas ao mesmo tempo você sabe que você tem deveres que você precisa fazer para que aquilo que todos os seus sonhos se realizem, as metas, os objetivos que você quer atingir, principalmente esse início de ano de 2025, eles finalmente aconteçam. Você poder ter mais tempo e você ter mais energia para poder você fazer todas as coisas que você precisa fazer, não é um bicho de 7 cabeças. Só que você está gastando o maior ativo da sua vida, que no caso é o tempo, em outro lugar.
É óbvio que a gente tem que relaxar a cabeça, trabalho estressa, família estressa, muita coisa estressa. A gente precisa relaxar, mas a gente também precisa fazer o que precisa ser feito. Crianças fazem aquilo que elas querem, até certo ponto. Adultos, eles fazem aquilo que é necessário, aquilo que precisa. Faça aquilo que faz bem para você e que vá alavancar os seus objetivos e que deixe você mais próximo dos seus objetivos. Faça coisas que vão deixar você mais próximo daquilo que você quer. É assim que você tem mais tempo e mais energia para poder você alcançar os seus objetivos. Não gastando tempo com coisas inúteis e que não vão levar você a lugar nenhum e vivendo o momento presente, onde você tem noção das coisas que estão acontecendo, você tem boas lembranças, você vai ter momentos incríveis com as pessoas que você ama, você vai ter momentos incríveis com celebração de trabalho, você vai prestar atenção naquilo que você precisa prestar, aquele tempo gostoso que você tinha, que agora você não tem mais, às vezes na adolescência, às vezes naquele trabalho que você gostava, às vezes naquele curso que você gostava. Se você não viver aquele momento presente, você não vai lembrar de absolutamente nada e ele vai passar assim e você vai olhar para trás e se arrepender amargamente porque você não fez absolutamente nada.